Vamos começar com a parte boa. Parabéns pela personalidade dos jogadores do Náutico, que era meio que natural, tinha que demonstrar muita raça, muita entrega, muita luta, pelo fator mata-mata, pelo fator casa. O Náutico estava jogando nos aflitos. A torcida do Náutico, no pré-jogo, fez um caldeirão ali para incentivar os jogadores, pelo fator Hélio dos Anjos, que também é um bom motivador no início de trabalho dele, então os jogadores vão correr muito por Hélio dos Anjos também. Lógico, pelo atrativo do jogo, por ter que vencer o jogo nos aflitos, o Náutico ia ter que mostrar muita raça, muita entrega, muita vontade e demonstrou isso durante toda a partida. Mesmo após ter sofrido gol no início do primeiro tempo, mesmo depois de ficar com um jogador a menos, o Náutico mostrou raça, mostrou personalidade. Se jogar com esse nível de concentração e foco com o desenrolar da Série C, vai subir para a Série B. Ponto. Agora é o tal negócio. Tem que se entender o contexto. É natural que o Náutico, por todos esses elementos, fator mata-mata, casa, tendo que vencer o jogo, apoio da torcida, estádio lotado, todo o contexto iria favorecer para o Náutico estar mais concentrado, entrando, mordendo no jogo durante toda a partida. Era natural isso. Só que esse nível de concentração, é difícil você exigir que daqui para o final da Série C o Náutico vai ter o mesmo nível de concentração e entrega durante todos os jogos. É impossível, gente. Vamos para a parte prática. É impossível. Tá, essa parte é positiva, é louvável. Eu gosto da ideia de Hélio dos Anjos, de ser propositivo, de ser agressivo, principalmente dentro de casa. Eu gosto da ideia. Isso na Série C, eu acho que vai gerar bons frutos. Já está gerando de certo modo. O Náutico venceu o último jogo por 4-0, venceu do Confiança antes. Show de bola, irmão. Eu não tô tirando os méritos, não. Acho que foi muito louvável o que o Náutico fez ontem, durante a partida como um todo. Fez o que dava para ser feito entre aspas. Porque, entre aspas, agora vem a parte negativa. Irmão, com 1 minuto e 40 segundos, o Náutico já toma um contragolpe que tem 2 jogadores marcando, gente. Isso aqui, como estratégia de jogo para vencer do São Paulo, é suicídio. Uma coisa é, eu vou tentar ser arrojado, vou tentar ser agressivo, mas, ter laterais que estejam marcando. Cara, com 1 minuto e 40 segundos de jogo, os 2 laterais estão como pontas já. E o São Paulo rouba uma bola no campo de defesa lá atrás, próximo da meia-lua defensiva, e o Luciano já acha um passe para Lucas Ferreira, que ele carrega a bola por mais de 50 metros, com a maior liberdade do mundo. Isso como estratégia de jogo para vencer o São Paulo nos aflitos é uma boa estratégia? Eu não acho. Eu não acho. Beleza, irmão, tu pode começar o jogo, começar de forma agressiva e achar um gol, beleza, sei lá. Paulo Sérgio fez um gol, que não foi o caso, nem jogou ontem. Bruno Mezenga fez um gol, Patrick Alan fez um gol. Show de bola, irmão, ok. Mas assim, e se tu não achar o gol? Que era a lógica que o Náutico não achasse um gol tão rápido, porque o São Paulo tem o Arboleda na zaga, tem o Alan Franco, tem o Enzo Dias, tem o Cédric Soares, que é muito bom jogador, tem o Oscar ali na volância com o Alisson. Irmão, não é fácil. Tu tá se atirando dessa forma com 1 minuto de jogo, kamikaze, cara. Tu vai tomar tromba, muito provavelmente. E com 1 minuto de jogo, o Lucas Ferreira já chega dentro da grande área e finaliza uma bola que Muriel faz uma defesa todo desajeitado. Muriel ontem tava jogando vôlei, né? Quase todas as defesas de Muriel foi fazendo uma defesa com a manchete, como se fosse uma manchete. Cara, parecia que ele tava jogando vôlei ontem nos aflitos. E Muriel faz uma defesa com 1 minuto e 40 segundos de jogo. 2 minutos de jogo, praticamente São Paulo já faz 1-0. Mais uma vez, como estratégia de jogo, não acho que era o ideal. Talvez era, beleza, vamos tentar ser agressivo, vamos, mas não nesse modo aí, pô. Dos laterais já tá como os 2 como pontas. E só ter 2 zagueiros marcando. Que era Carlinhos e o outro zagueiro do Náutico, que era o Ryan. Então, assim, meu irmão, gosto de Carlinhos, tá bom zagueiro por sinal. Mas tá ligado o ponto, como estratégia para vencer o jogo, eu acho uma loucura isso aí, gente. Pelo amor de Deus. E aí, essa foi a toada de todo o jogo. O São Paulo com menos posse de bola, o São Paulo no seu campo de defesa, o Náutico tentando pressionar, tentando amassar, tentando finalizar de fora da grande área, cruzamento na grande área, tentando de tudo que era jeito. Mas o São Paulo simplesmente neutralizando tudo que o Náutico tentava, com controle total e absoluto da partida e jogando em transição e criando várias chances de gols. Não era para ser um 5-0 para o São Paulo, mas daqui a pouco a gente vai chegar lá. Beleza, 1 minuto e 40, Muriel já faz uma ótima defesa. Aos 3 minutos, gol do São Paulo. Cruzamento na grande área que assim, sai essa jogada, escanteio. Aí na cobrança de escanteio tem um bate-rebate, finalização de fora, Muriel espalma, escanteio de novo. No segundo escanteio, cruzamento de Oscar, desvio de cabeça do Luciano, 1-0 São Paulo com 3 minutos de jogo. Acabou a partida praticamente, gente. A disparidade técnica é absurda. O São Paulo é muito melhor do que o Náutico, é evidente isso, é óbvio isso. E o São Paulo abriu o placar muito rápido e o torcedor do Náutico jogou cerveja nele, jogou sapato e tudo, tá? Chinelo, tudo que deu para jogar em Luciano, jogaram ali. Praticamente liquidando o jogo, né? Vamos lá, gente. 2-0 no agregado, 3-1, né, no cômputo geral. O Náutico não ia reverter isso. E mais uma vez, analisando toda a partida, a toada foi essa.
Náutico tentando pressionar São Paulo, marcando, jogando em transição com a maior tranquilidade e controle da partida do mundo, tá? Bom, só que tem um agravante. Com 11 minutos, Marco Antônio, né, Marquinhos, foi expulso numa falta que ele faz em Cédric Soares, que ele estica a perna, atinge o tornozelo do jogador do São Paulo, e foi um sem querer querendo, ele nem quis ser muito agressivo, ele tentou dar o bote na bola, só que quem vai é a perna do jogador do São Paulo, que ele faz uma gingada, ao invés de a bola, foi a perna, e quando foi a perna, o Marquinhos esticou o pé, atingiu o tornozelo, a cena foi muito chocante, ainda bem que não aconteceu nada de muito grave com o lateral do São Paulo, e de certo modo deu margem para expulsão. Expulsão do jogador do Náutico com 11 minutos. 1-0 São Paulo, que poderia já ser uns 2. Com 11 minutos de jogo, eu pensei, vai haver uma goleada histórica. Só que aí Ferrarese foi muito infantil e burro. Ele chega aos 19 minutos cravando com os 2 pés no tornozelo de Igor Fernandes, se eu não me engano. Expulsão corretíssima, merecidíssima. E aí aquele clima no ambiente da ilha dos aflitos, que poderia ser um clima mais silencioso, aquele clima de velório, como quem diz, acabou, irmão, estamos eliminados, voltou a se acender de novo, por expulsão, 19 minutos, 2-0 no agregado pro São Paulo, a gente pode achar um golzinho aqui e, sei lá, achar um outro, depois levar o jogo pros pênaltis, ainda tem uma esperança ali. Só que assim, mais uma vez, analisando todo o primeiro tempo, São Paulo marcando bem, jogando em transição, o Náutico não criou absolutamente nada em todo o primeiro tempo. Quando eu falo que não criou nada, é que o Náutico não chegou uma vez com muito perigo na grande área para finalizar uma bola em gol. Acho que achava era a finalização de fora da grande área, que Rafael conseguia fazer a defesa com muita tranquilidade. Mais uma vez, não é que o Náutico jogou muito mal e tal, não, acho que o Náutico fez o que dava para ser feito, mais ou menos. Só que não surtiu muito efeito, cara. O São Paulo estava bem postado, é um bom time, que tá numa boa fase, de certo modo, nos últimos jogos. Não tá numa péssima fase como já esteve em outrora. E na frente do placar, cara, é muito difícil, cara, o Náutico bater de frente com o São Paulo. Querer trocar fichas com o São Paulo, tu vai tomar tromba. E assim, mais uma vez, o São Paulo poderia ter ampliado o marcador aos 25 minutos, com o chute de André Silva dentro da grande área, que Muriel fez uma boa defesa. Aos 41, Lucas Ferreira, na esquerda, mais uma vez com muita liberdade, depois de uma cobrança de falta no bate-rebate. Ele entra na grande área e finaliza. Muriel faz mais uma boa defesa. Então assim, você analisa o primeiro tempo, que apesar do Náutico ter mais posse de bola, só deu São Paulo nas chances claras criadas. Vem o segundo tempo, 2-0 São Paulo. Acabou o jogo, né, gente? Sim. Mais uma vez, Náutico com posse de bola e tal, mas é uma posse de bola, é uma tentativa de agressão ali ao São Paulo que, na prática mesmo, não surtia muito efeito. Essa é que é a realidade. E o São Paulo faz 2-0, vou até trazer aqui o gol para vocês, com o gol de Rodriguinho, depois de 3 anos, né? Ou 2 anos, sei lá quanto tempo. Ele faz um gol no rebote da finalização de Ryan, ele finaliza a bola no ângulo, fazendo 2-0 para o São Paulo, e basicamente é de fato liquidando a partida. Juan foi mal, finalização de Juan e no rebote o Rodriguinho faz o gol. Bom, antes disso aí, o André Silva já tinha perdido um gol sem goleiro, tá? No cruzamento da direita, André Silva debaixo da barra perde um gol sem goleiro no desvio de carrinho. Poderia já ser um 3-0 para o São Paulo, 4-0, que não seria nenhum absurdo. E acho que a estratégia, mais uma vez, foi muito agressiva, muito rápida. Poderia ser muito agressiva, mas na metade para o final do segundo tempo, acho que seria mais inteligente do que fazer aquilo ali no início do primeiro tempo. Mas ok. Agora tem outro ponto. A torcida do Náutico 2-0 São Paulo. Não saía quase ninguém. Ficava lá todo mundo. Não saía ninguém, mano. Ninguém arredava o pé dali, irmão. E a torcida cantando e apoiando. Passando o recado, ó, irmão, estamos com vocês. A gente sabe que é difícil. Vocês entregando a vida e a alma aqui, de fato. Os jogadores do Náutico entregaram a vida e a alma lá no jogo. E era meio que obrigação. Até porque, pô, se tu é um jogador de 19, 20 anos, tá jogando contra o São Paulo, e tu mostra uma boa personalidade durante o jogo, Thaleson entrou com personalidade, inclusive, fazendo gol, dando assistência, tu vai ficar avisado para no futuro tu ser contratado pelo São Paulo ou por algum outro clube de Série A. Então é natural que os jogadores do Náutico tenham uma concentração maior nesse tipo de jogo. É a coisa mais óbvia do mundo. Não é que, meu Deus, o Náutico vai ser assim todo ano a partir de agora. Não necessariamente. Talvez seja porque ele deseja um bom motivador no grupo, né? No vestiário. Então, assim, o recado que foi passado depois daquele 2-0 que a torcida do Náutico continuou cantando é: estamos com vocês aqui, irmão. A gente sabe que é difícil, mas estamos no apoio aqui incondicional para vocês. Entreguem essa raça aí que a gente vai estar com vocês na Série C também. Detalhe ao público, né? Público recorde nessa temporada, 16.832 torcedores presentes, para uma arrecadação de R$1.600.000 ali aproximadamente, que foi justamente a maior renda da história do clube como mandante nos aflitos aí no duelo contra o São Paulo, tá? O segundo maior público da temporada foi contra o Santa Cruz aí, no Clássico das Emoções, que teve 13.128 torcedores. Bom, acho que no final é isso, o Náutico ainda diminuiu o placar, com um gol ali de
Hélio Borges, vou até trazer aqui para vocês, na cobrança de escanteio, sai um desvio de cabeça aqui no primeiro pau, e Hélio Borges finaliza, Rafael faz a defesa, mas no rebote, o próprio Hélio Borges finaliza para fazer o 2-1, diminuindo o placar. O Náutico, a primeira grande chance que o Náutico criou na partida foi esse gol de Hélio Borges, foi a primeira grande chance. O árbitro até assinalou ali, o Bandeirinha assinalou o impedimento, mas depois o VAR confirmou, o gol foi muito legal, tá? E não foi por pouco não, foi por muito, o gol foi muito legal do Náutico. O Náutico diminuiu o placar, poderia até ter achado um empate aleatório ali na reta final do segundo tempo, mas a classificação já estava encaminhada, o Náutico diminuiu o placar ali aos 40 do segundo tempo praticamente, então, cara, não tem muito o que falar, o Náutico poderia se classificar, não, cara, não dava, o Náutico chegou no seu limite, chegou no seu teto, que era isso aí, foi eliminado de certo modo com dignidade, e até onde dava, 4-2 no agregado, acho que tá justo, poderia ser até um pouco mais, um 5-2, um 6-2, não seria nenhum absurdo, mas tá justo de certo modo, pelo que foram as duas partidas, tá? Bom, agora é aguardar como é que isso vai reverberar com o decorrer das próximas partidas na Série C também. Aparentemente fica uma boa perspectiva para o Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro, tá? Bom, régua passada em Náutico e São Paulo, vamos passar agora para os outros jogos. Antes disso, recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. Simbora. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Começamos aqui agora com a polêmica no jogo do Grêmio. O Grêmio está eliminado da Copa do Brasil e o trabalho do senhor Mano Menezes, hein? O que fala desse trabalho ridículo dele? 1 vitória em 9 jogos, 6 empates e 2 derrotas. É esse o histórico de Mano Menezes até agora como treinador do Grêmio. O trabalho é péssimo. Gente, esse time do Grêmio não joga nada a temporada inteira. Além do elenco ter suas limitações, e é limitado mesmo, acho que o time do Grêmio em si, o time, os 11, acho que até é um bom time sim, dá para fazer muito mais. Agora, o elenco, quando você olha para o banco, é limitadíssimo, e os treinadores que aí passaram pelo Grêmio, o Quinteiros e o Mano Menezes, são horrorosos. Mano Menezes deve estar com o dinheiro contado já, viu? Porque o time não joga bem contra ninguém, gente. Eu assisti alguns jogos do Grêmio na temporada, diria que uns 6, 7, por volta disso. E eu não vi um bom jogo no Grêmio. E olha que eu vi jogo de Sul-Americana contra times ridículos, tá? E mesmo o Grêmio metendo 2-0, o futebol praticado do Grêmio era ridículo. Assim, eu não sei se o Grêmio tem um grande jogo na temporada. Aquele jogo pra iludir torcedor, porra, que baita jogo do Grêmio, meteu 3-4-0, fora o baile, fora... Eu acho que não tem um jogo na temporada, colocando o Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, que foi passando também ali aos trancos e barrancos, nas penalidades na primeira fase e tal, depois pega o ABC. Cara, o Grêmio foi passando ali aos Atlético, na verdade, depois pega o Atlético ali também, passa nas penalidades, aí agora foi eliminado para o CSA, time de Série C. Beleza, no lance polêmico aqui da falta de Kahneman no jogador do CSA. Mas eu quero me retratar um pouco do que eu disse na live que eu abri ontem. Eu fui observar esse lance com maior profundidade e tal, ver, rever. E tem margem para ser marcado a falta de Kahneman, tá? Seguinte, tem 2 pontos aqui para se analisar. Heitor, Kahneman deu margem para ser falta aqui no jogador do CSA? Deu. E eu nem falo que foi necessariamente só pelo empurrão, porque assim, observem que o jogador do CSA, ele dá uma recuada para trás, óbvio, né? Recuada é para trás, mas tá ligado? Ele dá uma empinada para trás, ele tem um movimento para trás. Não é que o jogador do CSA estava parado e Kahneman chegou empurrando o jogador do CSA. Não. O jogador do CSA, ele também provoca esse choque. Pode perceber, ele dá um recuo para trás e tem um choque natural com o Kahneman ali. Talvez a falta foi marcada também pelo contato embaixo. Ó. Tem até um preto que tiraram aqui no tornozelo do jogador do CSA, que eu nem acho que foi um grande contato, não. Assim, talvez, olhando por outro ângulo, talvez eu fique até com a impressão, assim, talvez um pouco diferenciada. Mas, cara, o choque assim por cima, para mim, não foi nenhum absurdo. Nenhum, tipo, o jogador do CSA provoca esse choque também com o Kahneman que tá vindo na direção dele. É um choque normal de jogo, na minha opinião. Agora, embaixo, talvez, de fato, você leve a interpretação que foi falta de Kahneman no jogador do CSA. A cotovelada que acontece, só para pegar o contexto, foi do próprio jogador do CSA no seu companheiro. Então, não foi cotovelada de Kahneman no jogador, não, tá? E aí, mais uma vez, fica a interpretação de cada um. Não acho que foi um escândalo maior do mundo, mas, cara,
Só se eu levasse a interpretação que esse toque aqui no tornozelo seria fator fundamental para deslocar o jogador do CSA para ele cair. Se foi isso, ok. Se foi o choque em cima, esse contato ali na cintura e tal, ou lá em cima, para mim não foi nada, tá? E o gol do Grêmio deveria ser validado. Saiu de Wagner Leonardo, bate-rebate, gol do Grêmio, só que aí o gol foi anulado pelo árbitro no VAR, tá? Bom, dito isso, o Grêmio é eliminado, irmão. O Grêmio é eliminado na Copa do Brasil. O primeiro jogo foi 3-2 lá no Rei Pelé. Vou até trazer aqui para vocês, ó. 3-2 lá no Rei Pelé. Jogo da volta, o CSA conseguiu segurar e o Grêmio está eliminado da Copa do Brasil. Meus amigos, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Pro Grêmio, foi melhor. Sabe por quê? Porque vai ter mais tempo de descansar. Vai ter mais tempo pro time treinar. Isso vai ser importante para a Série A. Porque se você vai ficando nessas competições de mata-mata, rapaz, o time não tá jogando nada contra ninguém. O time tá na zona do rebaixamento nesse momento. Vou até trazer aqui para vocês a tabela atualizada. Acho que o Grêmio é 18º, 17º com 9 pontos. E merece estar lá. E vou além. Talvez o Grêmio pratica o pior futebol da Série A. E vou além. Não, vou além, mas não tem como ir além, né? Mas assim, talvez só o Sport pratique nesse momento. Nesse momento, o Sport é o pior time do mundo, né? Mas assim, excluindo os últimos 2 jogos, o Grêmio é o pior time da Série A em relação a desempenho. O Grêmio joga mal contra todo mundo. É impressionante. Então, assim, cara, rapaz, foi até. Se eu fosse gremista, até analisando hoje com a cabeça fria, foi até bom vazar logo, porque o teu time joga mal pra cacete, meu irmão. E se não tiver mais tempo pra treinar, descansar de jogador e tal, vai continuar tomando tromba na Série A e o rebaixamento pode ir pintando aí aos poucos, viu? Porque até agora 2 treinadores e nada funciona no Grêmio. Bom, Grêmio eliminado. Brusque Atlético Paranaense, 1-0 Atlético Paranaense. Eu vou focar depois sobre os jogos de Fortaleza e Bahia, mas isso é um papo para depois. O Vasco empatou contra o Operário por 1-1 em São Januário, bem típico do Vasco, né? Tem que ser sofrido, tem que ser com aquela loucura, tomando gol no final, jogador metendo a mão na orelha para Fernando Diniz, pro treinador, para criar aquela crise, aquela instabilidade. Aí vai em São Januário, protege. Cara, meu irmão, aí a euforia, entusiasmo, é gol de Raião, 1-0, agora vai, aí não vai. Aí o Operário perde um gol cara a cara. Aí vem o segundo tempo, o Vasco, de certo modo, um pouco melhor ali do que o Operário, criando ali uma ou outra chance. Aí o Operário chega uma vez, faz o gol no último lance do segundo tempo. O jogo vai para os pênaltis. O Operário tem a bola derradeira para eliminar o Vasco. Aí não elimina. Léo Jardim fez grandes defesas no jogo no tempo normal e também nas penalidades. E aí ele pega a bola do pênalti, que seria derradeiro, o Vasco seria eliminado. Depois o Vasco converte, Léo Jardim pega outro e o Vasco está classificado para a próxima fase. Bem a cara do Vasco, cara. É muito a cara do Vasco. Que assim, na Copa do Brasil, com esse elenco que tem, pelo futebol praticado na média, não tem chance nenhuma de ser campeão. Isso aí tá claro para todo o Vasco. Mas a classificação para a próxima fase aí pode ser importante sim, para criar mais casca no grupo, nesse tipo de competição, e sei lá, ir avançando ali, se pegar um outro time, pode ir avançando para as quartas de finais, financeiramente a competição é muito rentável, então pode ter sido uma boa assim para o Vasco, que é bom também ficar de olho na zona do rebaixamento, deu uma boa resposta vencendo no Fortaleza 3-0, mas voltou aquela moral toda que se criou, porra, 3-0 no Fortaleza, agora vai, empatou contra o Operário, irmão, e só não foi eliminado porque o jogador do Operário perdeu o pênalti derradeiro. Poderia ser eliminado agora, tá ligado? Aí já dá aquela baixada de bola natural para já não colocar a régua lá em cima que o Vasco agora é uma seleção e que vai golear todo mundo e que tá jogando muita bola e que Diniz é o cara. Não, é baixada de bola naquela moral e pé no chão, humildade, porque o Vasco tem que melhorar e muito, não é pouco não, tá? Mas aquilo, né? Cria energia, aquela sinergia boa entre jogador e torcida, que pode ser importante com o decorrer da Série A e da Copa do Brasil e por aí vai. Mas assim, o Vasco só passa muito dessas próximas fases da Copa do Brasil se pegar times fracos nos próximos sorteios aí, der sorte no sorteio, porque se pegar um time melhor do que o Vasco, tem tudo para ser eliminado, ou então ir passando nos pênaltis como foi ano passado, né? Atlético Paranaense pênalti, aí pegou Água Santa, passou nos pênaltis, aquela loucura toda, pegou, cara, não vou lembrar, Atlético Goianiense passou nos pênaltis também, aí é isso, assim, o Atlético Paranaense que caiu, né, para a Série B, e o Atlético Goianiense que caiu para a Série B também. O Vasco foi passando, chegou na semifinal, perdeu para o Atlético Mineiro, com o Hulk fazendo um golaço lá em São Januário. Então, assim, é isso, cara. O Vasco é classificado bem com a cara do Vasco de ser, sofrido, chorado, suado, com um momento de euforia, com gol de Ryan, com a falha do jogador do Operário, do goleiro também, e aquele momento de desespero, né? Com um gol sofrido no final, com um pênalti que poderia ser derradeiro, mas no final das contas, tudo deu certo em São Januário, tá?
Bom, esse é o panorama geral dos jogos de ontem, mas a gente tá de volta para trazer todo o compiladão aí dos próximos jogos. Tamo junto, rapaz. Abraço para todos vocês, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.